Ora bem, ainda antes de começar, aquela pergunta habitual, há alguma dúvida que queiram tirar, alguma sugestão que queiram colocar, alguma coisa? Eu acho que já respondi a todos os que tinham mandado fotografias. Não sei se viram as respostas, a Ana viu. Vi tudo, sim, José, muito obrigada. Nada, por amor de Deus, é só para saber se tinha. E as minhas fotografias, eu tenho por hábito fotografar a preto e branco, não é propriamente a cores. Sim. Mas pronto. E eu tenho um grande problema. Quer dizer, tenho muitos, mas um é conhecer as máquinas. Sou muito preguiçosa para estudar a máquina, porque também é preciso, não é? É, também é. Mas alguma função em particular que queira saber? Qual é a câmara que tem? É a D, Canon? Tenho agora a 90D, que tem muito pouco tempo e eu sei muito pouco dela. Usava uma Olympus, Sim. mas pronto, eu tenho que estudar um pouco mais a máquina, não é? E depois também há outra coisa. Eu não sei trabalhar com o Photoshop nem com o Lightroom. Portanto, a minha fotografia, quando muito, recorto de um ou do outro lado pontualmente. É a única coisa que eu faço. Portanto, Pois tem que isso é, sair o melhor possível logo à primeira. claro. Logo nas primeiras. Pronto, para isso, daí é que, pronto, hoje em dia é fundamental realmente dominar uma ferramenta. Pronto, Exatamente. nós amanhã, quando estivermos a analisar as fotografias, eu vou fazer vou fazer alguma pós-produção em algumas fotografias de cada um, para vocês verem o que é que eu faço. Pronto, em traços gerais, é aquilo que eu normalmente faço a toda a fotografia. Claro que há algumas que precisam de muito mais trabalho do que outras, mas aquilo que é normalmente o mais comum é fazer, eu faço no AC/DC, apesar do Lightroom ser dentro da mesma filosofia, mas o AC/DC é mais antigo que o Lightroom e, portanto, eu já trabalhava com o AC/DC. Photoshop, para mim é muito pesado, é muito confuso. Curiosamente, eu até sabia fazer umas coisas em Photoshop e depois decidi fazer um curso de Photoshop. Uma coisa muito intensiva, durante 2 semanas, todo o dia. E o formador, para mim, acho que pecou na perspectiva em que nós éramos fotógrafos e queríamos só saber a parte do Photoshop que tinha ligação com a fotografia. Mas claro que o Photoshop, a parte da fotografia é uma pequena parte só, aquilo é muito mais do que para a fotografia, e ele quis dar todas as potencialidades do Photoshop. Ou seja, eu fiquei a saber muito menos de Photoshop do que sabia quando entrei para o curso. Olha, e não quero dar uma formação desse Tenho pensado nisso, eu já Eu dei. apoio. Eu já dei uma vez um presencial, mas tenho estado a pensar nisso, é uma questão, provavelmente vai acabar por sair uma formação no AC/DC. É porque, de facto, eu tenho, quer dizer, não é que eu gosto muito depois de trabalhar a fotografia, eu confesso, não gosto muito, acho que prefiro estar mais tempo para tirar uma fotografia, mas sair o melhor possível que os meus olhos conseguem ver. Isto é o ideal, mas mesmo assim ela precisa sempre passar por alguma pós-produção, porque as fotografias saem em estado bruto. E então, se nós fotografarmos em RAW, ainda mais bruto ela sai. Portanto, mas eu ainda não fotografo em RAW. Okay. Então, o que é que me aconselha? Começar a fotografar em RAW? Não, o que aconselho é, não sabendo dominar um editor de pós-produção, o melhor é mesmo o JPEG, que sai já com algum acabamento. Já traz algum acabamentozinho. Na pior das hipóteses, pode fotografar ao mesmo tempo em RAW e JPEG, para ter sempre o fecheiro RAW para mais tarde, se um dia... Para mais tarde poder trabalhar. Exatamente, se um dia quiser uma fotografia melhor e maior, portanto tem sempre o RAW. Ora bem, outra coisa que eu também não sei de todo é fazer uma gestão de arquivos de fotografia. Ok. É completamente... E é importante, é realmente muito importante. Isso é bastante importante. Então, eu dei-me da fotografia e tal, mas onde é que ela está? Acho que isso é geral. Eu posso dar o exemplo, o método que adotei e que gosto. E para mim resulta. Eu tenho tudo por pastas, o mais discriminado possível, o mais separado possível, e começo sempre pelo ano,
mês e dia. Uhum. E depois, vamos pôr a hipótese que hoje fui fazer fotografias e fiz 3 tipos de fotografias. Estive em Lisboa, fiz fotografia de rua, depois passei a ir plugins e fiz fotografias de desporto, uns surfistas, kitesurfs e não sei o que e tal. Portanto, um pouco de desporto. E acabei na Serra de Sintra a fazer fotografia de paisagem. Ok? E eu chego a casa e descarrego aquilo tudo para uma pasta e depois coloco 2020, 0, não, já estamos em outubro, não, 10 de não sei quantos hoje são, mas são para aí 21. 21. Ora bem, ponho 2020, 10, 21 e depois um tracinho e vou pôr assim, fotografia de rua. E até posso pôr mais um tracinho e Lisboa, para não... E coloco lá as minhas fotografias todas. Depois crio uma outra pasta, 2020, 10, 21 e tracinho, fotografia de desporto. E coloco lá as fotografias que eu tirei de kitesurf, surfistas na Praia do Guincho. E depois crio mais uma pasta, 2020, 10, 21, paisagens. E posso pôr até Sintra para ajudar. Bom, e coloco lá as fotografias. Depois, normalmente em cada pasta, eu vou renomeá-las de 1 até 1 de 10. Vamos supor que nas primeiras fotografias de Lisboa tirei 300 fotografias, mas aquilo começava no 2950, que era o número que estava na câmara, e como eu não gosto disto, eu vou renomeá-las, eu vou pô-las todas de 1 até o que der, em todas as pastas. E nesta pasta, eu normalmente não faço nada. Ou seja, esta pasta que eu descarreguei, não faço absolutamente nada. As fotografias não mexo nelas. São originais, que ficam guardados para a eternidade sem serem mexidos. Depois, dentro desta pasta, eu crio uma pasta que lhe chamo editadas. E faço uma cópia tudo lá para dentro, os originais todos para essa pasta nova, de editadas. E nesta pasta aí é que então eu vou escolher aquilo que eu gosto e não gosto e vou apagando aquilo que eu não gosto. Nesta eu apago aquilo que não gosto ou que não está bem, apesar de estar sempre guardado o original para um dia que possa ser necessário. E depois vou fazendo pós-produção nessas fotografias. Depois de fazer a pós-produção nas fotografias, eu, dentro desta pasta das editadas, eu crio 2 pastas. Uma em que ponho fotografias publicadas e outra que ponho fotografias não publicadas. E depois das editadas, então, depois de elas estarem editadas, eu vou dividi-las, umas pastas que eu vou colocar nas redes sociais e outra que eu vou guardar fotografias para o futuro, para um concurso, para uma exposição, enfim, fotografias que eu acho que estão melhores do que as outras que eu publiquei e resguardo algumas. Eu, por acaso, não sei muito resguardar, mas mesmo assim vou sempre resguardando qualquer coisa. E é assim que eu divido as minhas fotografias, estão divididas por anos. E normalmente a gente acaba, se elas estiverem assim bem arrumadinhas, a gente acaba sempre de saber mais ou menos em que época fez, o que é que nós temos ali. E quando não temos, de quando em quando, vamos dar uma vista de olhos para as fotografias e começamos a recordar o que é que já fizemos e o que é que não fizemos. Mas normalmente é assim que eu guardo as minhas fotografias e pronto, estão guardadas em discos, outras na net, enfim. Acho bom que tudo o que tiverem, vamos imaginar que têm uma vintena de boas fotografias, 100 boas fotografias que gostem muito, guardem em vários sítios, porque a gente nunca sabe quando é que um disco dá o berro, tentem arranjar há sites que têm boas nuvens para guardar, o caso do Flickr é um bom site para guardar fotografias, até em RAW ele aceita. Portanto, há muitos sítios, agora que isso custa dinheiro, o grande problema é que custa dinheiro. Mais alguma questão que querem colocar? Assim agora de repente, não, estava com atenção a escrever. Temos sempre tempo para tirar dúvidas quando quiserem. António, era mesmo isso, pedirem uma formação em pós-produção. Diga-me.
É? Era mesmo sugerir uma formação em pós-produção. Vou pensar nisso, vou pensar nisso. Tenho isso mais ou menos desenhado até, portanto é só uma questão de pôr no ar, mas vai ficar, vou pensar mesmo seriamente fazer isso. António Câmara, é alguma coisa para colocar à gente ou não? Não, então, um bocadinho frustrado, estou com o olho ali pelo futebol. Está entusiasmado com o futebol. Mas estou a ouvir, estou a ouvir. Quem é que está a jogar, pá? É, o Porto está em casa do Manchester City hoje, E como é que para a Liga dos Campeões. E como é que estão as coisas? Pá? E infelizmente está a perder 3-1. 3-1? Pois, acontece, pá. O primeiro a marcar, mas já deixou ultrapassar. Pois é, isso acontece, pá. Sabe, o nosso futebol, apesar de não ser mau, ainda está muito longe daquilo que se... E logo com o Manchester City ainda está muito longe do que acontece por esse mundo fora. há uma diferença muito grande ainda. E depois, e foi o que aconteceu ano passado com o Benfica, com aquela necessidade, com aquela coisa de fazer dinheiro, puderam-se a vender os jogadores e depois, pronto, olha, lá se perdeu um campeonato porque se fez dinheiro. E as equipas, para serem boas, têm que se gastar. Vai jogar amanhã na Polónia. Depois fica para a UEFA. Amanhã joga na Polónia. Muito bem. Ora bem, então vamos continuar. Nós tínhamos ficado na disciplina de íamos começar a falar sobre espetáculo e, portanto, espetáculo é uma disciplina exigente, exige muito de objetivas. Ou seja, fotografar um espetáculo, principalmente quando vamos, por hipótese, estamos a fotografar um festival de rock, um festival de música bastante mexida, começa por eles mexerem-se muito. Mexendo-se muito, temos que ter objetivas, temos que trabalhar com velocidades um pouco mais altas para congelar o movimento. A luz nem sempre é tão boa quanto nós gostaríamos. Para subir a velocidade, para não havendo muita luz, temos que subir muito o ISO. Portanto, temos que ter boas câmaras que suportem bem o ISO, altos ISOs. E depois temos que ter objetivas com grande abertura, que sejam muito rápidas no autofocus, porque o que acontece no palco muitas das vezes é muito rápido. Vamos pôr um balé, um concerto de rock, estão para lá os pulos, ou seja, é tudo tão rápido que nós temos que ter um autofocus muitíssimo bom se nós não conseguimos dar conta do recado. Portanto, e ainda por cima temos o problema de que nos espetáculos nós não podemos usar o flash. É certo que vocês vão me dizer que vêm disparar flash nos espetáculos. Vêm para aqueles que não estão autorizados a fotografar e que estão atrás das grades. Mas quem está na frente, no fosso, na frente, os que estão credenciados, não podem disparar o flash. Até porque, vamos imaginar, normalmente os grandes concertos, os grandes espetáculos, só se pode fotografar 2, 3 músicas e que são, normalmente, isso é decretado pelo artista. E vamos imaginar que é um concerto da Marisa, no fosso estão 10 fotógrafos, só podem fotografar 2 músicas e logo na primeira música cada fotógrafo para assegurar o máximo de situações faz 100 fotografias. Imaginemos que todos eles fazem 100 fotografias cada um utilizando o flash. Numa música havia 1000 disparos de flash. Ora, 1000 disparos de flash, mesmo que fossem só 100, iria estragar completamente a coreografia das luzes no palco, e vai distrair o artista vai se desconcentrar, vai ficar baralhado, tira a emoção toda do espetáculo, ou seja, não faz sentido. Portanto, não se pode utilizar flash quando estamos em palco. A luz do palco nem sempre é uma luz muito forte, é sempre muito mais fraca que a luz do dia, portanto, temos que ter um bom comportamento de altos ISOs nas nossas câmaras. E é muito exigente a nível de autofocos, porque nem sempre temos contraste, temos luzes muitas vezes muito predominante, o vermelho, o azul, o que é difícil de fotografar com a predominância de uma cor só, é difícil de focar, e portanto temos que ter objetivas com belíssimos autofocos para ultrapassar os problemas da fotografia de espetáculos. Altos ISOs são extremamente importantes para aguentar a falta de luz e a necessidade de utilizarmos velocidades um pouco mais altas para congelar o nosso movimento. O monopé muitas vezes funciona principalmente quando estamos com telas objetivas, torna-se muito cansativo e, portanto, o monopé é uma boa ajuda para suportar o peso das objetivas. Depois temos o grande problema que é a limitação da movimentação. Mesmo aqueles que estão no fosso só se podem movimentar no fosso e tem que ser sempre de uma forma discreta, de forma a não perturbar o espetáculo,
não perturbar. Nós temos que fazer o nosso trabalho sem prejudicar o trabalho dos outros. Mas pronto, mas se formos então para uma peça de teatro, para um balé, ainda temos limitações maiores, porque não nos podemos mesmo movimentar, temos de estar só num canto, porque não vamos perturbar o espetáculo. Num concerto de música clássica ainda temos um problema acrescido, que o barulho do disparo é uma coisa horrorosa. Por isso, concertos de música clássica normalmente fotografam-se com compactas ou então com as novas mirrorless, porque qualquer uma delas, o som que acontece é um som gravado, porque elas não têm o espelho, não tendo o espelho, não têm o barulho mecânico de fazer a fotografia, portanto, o próprio obturador é eletrónico, portanto, não faz barulho, portanto, o som que acontece é um som gravado, porque há fotógrafos que têm necessidade, ao fotografar, que a câmera faça barulho, só assim é que para eles é que faz sentido. O acesso aos ensaios é importantíssimo, tanto numa peça de teatro como num concerto. No concerto podemos ir até ao teste de som, para percebermos que tipo de luz é que vai acontecer no palco, que tipo de movimentação é que os músicos fazem. É muito importante fotografar o ensaio geral, porque para já aí é que se fazem grandes fotografias, porque temos uma mobilidade muito grande. E depois ficamos a saber o que é que vai acontecer de importante no dia do espetáculo. Ora bem, o fotojornalismo também tem várias subdisciplinas. Começa logo pela imprensa, os jornais e revistas, que posso dizer que há 20, 30, até ainda há 10 anos atrás, mas 20, 30 anos, eram uma boa fonte de rendimento dos fotógrafos, que todos os jornais e todas as revistas importantes tinham bons fotógrafos de referência, que eram autênticos artistas e que ganhavam bem. Isto tem vindo a acabar com a saída desses fotógrafos, e não se admitem novos. Com a quebra da imprensa escrita, estão-se a refugiar todos em freelancers, gente que pagam só a tarefa, à peça, muito mal, pagam muito mal, roubam muita fotografia, muito filme dos Facebooks e dos YouTubes e dos Instagrams, porque hoje está a acontecer um incêndio e ao mesmo tempo estão a surgir na net centenas de filmes e fotografias do que está a acontecer, e infelizmente os jornais hoje querem mais a ter a notícia rápida do que ter a qualidade da imagem, e portanto acabam por ter muitas vezes péssimas imagens, mas pronto, mas têm a notícia rápida. Ora bem, cenários de guerra e zonas de conflito ainda acontece, e pronto, apesar de ser uma área muito específica, uma área onde se ganha muito dinheiro, é certo que sim, mas os riscos são muito grandes, e são muitos os filmes sobre fotógrafos que morreram, que vieram mutilados, e pronto, e muitas das vezes o dinheiro que ganham não compensa o desfecho da história. Mas pronto, nós sabemos que aquilo é uma adrenalina, faz parte da gênese de quem fotografa esses tipos de cenários, e portanto não conseguem fugir a eles. E depois havia, e ainda há, as agências noticiosas, que têm uma variedade de fotógrafos que trabalharem para eles, em que a mais famosa, a mais conhecida é a Magnum, em que os fotógrafos trabalham para a agência recebe o material, e depois é a agência que vai vender a todos os órgãos de comunicação social, gerindo isto, ficando com uma percentagem, julgo que é 60% para a agência e 40% para o fotógrafo. Hoje também cada vez há menos agências, cada vez há menos fotógrafos ligados às agências, mas eu gosto sempre de contar pelo menos duas histórias. Uma delas é de Sebastião Salgado, que vocês todos devem conhecer, é um fotógrafo à volta de 73, 74 anos, brasileiro, é um vulto da fotografia. Teve, salvo erro, há 5 anos, na Cordoaria Nacional, uma exposição magnífica sobre o último livro dele, que é o Gênesis, que ele levou 8 anos a fotografar, e era uma exposição com 250 fotografias, uma coisa magnífica. O
o Sebastião Salgado trabalhou muitos anos para a Magnum. Ele era, a formação dele era gestão, ele era de gestão, e trabalhava estava a trabalhar, acabou o curso e começou a trabalhar em Paris, mas depois aos 30 anos fartou-se daquilo e dedicou-se à fotografia só. Ele trabalhava para a Magnum e era muito bom, e vocês todos se lembram quando o Kennedy, na sua campanha eleitoral, foi assassinado. Pronto, é do nosso tempo. E a Magnum mandou o Sebastião Salgado para os Estados Unidos para fazer a cobertura da campanha do Kennedy. Pronto, o Sebastião Salgado chegou aos Estados Unidos, juntou-se à imprensa e para fotografar havia um europeu, que era o Sebastião Salgado, e 3 fotógrafos americanos que iriam cobrir a campanha do Kennedy. Os fotógrafos americanos não acharam piada nenhuma a terem um concorrente europeu, eles queriam vender as fotografias para todo o mundo, e fizeram a vida negra ao Sebastião Salgado, ao ponto do Sebastião Salgado chegar junto do chefe de segurança do Kennedy e explicar, olha, eu tenho que ganhar a minha vida também, eu vim para aqui, eu preciso de apresentar fotografias à minha agência, os meus colegas aqui quase que não me deixam fotografar, estão-me sempre a empurrar, a boicotar os meus planos, como é que vocês me podem ajudar? E o chefe da segurança disse, olha, eu não posso realmente interferir com os fotógrafos, mas o que eu posso dizer é que se você não se importar de andar sempre atrás de mim, você pode fotografar o Kennedy junto a mim, pronto, está à vontade, tem que andar a correr comigo, não sei o quê, mas você aí está à vontade. E o Sebastião Salgado ficou encantado da vida, porque começou logo a imaginar que iria ter spots, ângulos que os outros não tinham acesso, porque ele ia estar a correr atrás da segurança. E foi realmente a sorte grande do Sebastião Salgado. É certo que ele era um puto novo na altura, portanto estava cheio de força, podiam andar a correr com as câmaras fotográficas atrás do carro. E o Sebastião Salgado apanhou o ataque ao Kennedy desde o começo até ao fim. E colado a ele, ou seja, estava colado ao carro, apanhou ele a tombar com o tiro, deitado por cima da mulher, aquilo tudo ensanguentado, a passagem para o hospital, ou seja, ele fez fotografias que os outros fotógrafos não fizeram, porque o atentado foi um bocado antes de chegar ao sítio onde estavam os fotógrafos americanos à espera da saída dele do carro, que iriam fazer a chegada ao sítio onde ele iria discursar. Portanto, o Sebastião Salgado foi o único que conseguiu captar isso. É certo que ele mandou as fotografias para a Magnum, na Europa, e a Magnum vende as fotografias para todo o mundo, inclusive para os Estados Unidos, e o Sebastião Salgado, com a venda dessas fotografias, ganhou uma módica quantia que dei, na altura, para comprar um pequeno apartamentozinho no centro de Paris. Ora, um apartamento no centro de Paris, seja ele em que altura for, é sempre muitíssimo caro. Aliás, só não foi caro para o nosso ex-primeiro-ministro, porque tinha um amigo muito rico, portanto aí sair barato viver em Paris durante 3 anos. Mas o Sebastião Salgado, portanto, comprou um apartamento com a venda dos direitos dessa fotografia. Isso é para vocês verem o quanto valioso foi o facto do Sebastião Salgado ter tido aquele atrito com os outros fotógrafos americanos. Hoje há uma pressão muito grande sobre o fotojornalismo. É tão grande, tão grande, tão grande, que também tenho uma história para vos contar, para demonstrar bem a pressão que existe sobre o fotojornalismo, é que nos últimos Jogos Olímpicos, que salvo erro foi em Londres, o ato de acender a chama olímpica com o facho, estavam centenas de fotógrafos no estádio profissionais a fotografar o ato de acender a tocha olímpica, o facho olímpico. E o fotógrafo que conseguia mandar, que conseguia vender, que mandou para a sua agência mais rápido, foi um fotógrafo que não chegou, que depois do facho estar aceso, não chegou 1 minuto para a fotografia chegar à redação. Ou seja, ele fez 10, 12, 15, 20 fotografias do acender o facho, ainda escolheu as melhores, deu um pequeno jeitinho e enviou via Wi-Fi para a agência noticiosa. E foram essas primeiras fotografias que
foram logo distribuídas por todas as agências noticiosas de forma a retratar o ato de acender o faixa olímpico. Isso é para vocês verem bem o quanto os fotógrafos hoje penam. Por exemplo, aquelas fotografias que vocês... Hoje quem não tem a Sport TV acaba por ouvir o relato dos jogos de futebol aos quadradinhos na CMTV. E de quando em quando vão aparecendo fotografias com um delay de, sei lá, 2, 3, 4 minutos. Ou seja, os fotógrafos estão no estádio, estão a fotografar, estão a escolher as melhores fotografias e estão enviando automaticamente via Wi-Fi para as agências, de forma que eles possam ir vendendo as fotografias e ir aparecendo nas várias notícias e alimentando esses canais que vão fazendo o relato. E, portanto, é uma pressão efetivamente muito grande hoje, quer dizer, não é aquela coisa de fotografar e depois chegar a casa, ir escolher e mandar as melhores, não. É ter que fazer tudo ao mesmo tempo, o que é uma pressão tremenda. Ora bem, dentro do fotojornalismo há características principais, fundamentais. É determinante, mas mesmo determinante, ter uma grande vontade no relacionamento humano. Ou seja, saber ter uma pessoa tímida que tenha problemas de estar a falar com as pessoas, não ter conversa com as pessoas, tem imensas dificuldades em fazer fotojornalismo. Portanto, é muito importante esta vontade de nos relacionarmos com pessoas. A capacidade de investigar e seguir histórias é determinante, porque muitas das vezes as histórias levam muito tempo para se chegar a um verdito. É preciso investigar, é preciso seguir, enfim, e muitas das vezes com muitas recusas, com muitas negas, o que também tem que ser bastante resiliente, temos que ser bastante persistentes para conseguirmos, perante as nossas recusas, dar a volta, fazer outros contactos, tentar contornar a situação e ir por outras fontes. E esta capacidade é determinante para um fotojornalismo, o jornalista conseguir chegar aos seus intentos. A proatividade faz toda a diferença no fotojornalismo, porque tem que ser mexido, tem que ser ágil, senão de outra forma nós não conseguimos muitas das vezes lá chegar. A originalidade na abordagem é determinante, porque tudo hoje já foi fotografado. Já se fez histórias sobre tudo, ou pelo menos sobre quase tudo. E, portanto, muitas das histórias são muito repetidas. Elas só irão vingar se tiverem uma abordagem completamente diferente, completamente original. E isso faz toda a diferença no fotojornalismo. Subtileza com temas delicados. E, a mim choca-me muito aquele tipo de fotojornalismo, e nós estamos tão habituados a ver, apesar de que agora parece que estamos outra vez numa fase mais calma, mas era muito frequente ver os jornalistas chegar, uma senhora que está a chorar porque acabou de receber notícia que o filho ou que o marido morreu no mar, ou que teve um acidente, e a senhora está num pranto, e chega lá a jornalista e depois faz aquela pergunta estúpida: a senhora está a chorar porque a senhora está triste, não é? A senhora está triste, morreu seu filho, não é? Isto é uma coisa completamente absurda e uma falta de sensibilidade, uma falta de subtileza, e que me revolta profundamente, como também era muito frequente, ou seja, vê-se um acidente de carro e os corpos estão bastante massacrados. Nós até podemos fotografar, mas não podemos mostrar fotografias em que choquem demasia, porque não faz sentido, isso não traz nada à história e é horrível. Alguma agressividade positiva, isto sim, acho que é muito importante no fotojornalismo. Para quê? Para se conseguir, muitas das vezes, conseguir uma entrada, conseguir falar com a pessoa certa. Temos que ter alguma segurança, alguma firmeza e alguma agressividade positiva, que muitas das vezes faz falta e que faz toda a diferença na fotografia ou no contacto. Bom, equipamentos muito característicos de um fotojornalista, os zooms. E porquê os zooms? Porque os zooms são muito versáteis. E um fotojornalista muitas das vezes não tem tempo de estar a substituir objetivas. Aliás, nós vemos muitas das vezes os fotojornalistas com duas, três câmaras, numa está uma 24-70, noutra está a 70-200, ou numa está uma 16-35, e noutra está a 24-70 ou 70-200.
Portanto, este é muito frequente ver-se os dois corpos num fotojornalista, porque não há tempo para mudar. E, portanto, os corpos também têm que ser robustos, e daí normalmente optarem pelos profissionais, porque os corpos de um fotojornalista levam muita pancadaria, caem no chão, levam apertos, empurrões, as pessoas caem, então para o desporto apanham com pedras, com pó, com terra, enfim, tem que ser corpos resistentes, bastante resistentes mesmo, e se forem bons aguentam muita pancada, o que não quer dizer que não possam ter um azar e uma pedra vir na altura errada e destruir um objetivo. Pronto, acontece também às vezes, mas com pouca frequência. Se calhar não tão pouca frequência quanto isso. Normalmente as objetivas são muito luminosas dos fotojornalistas, normalmente têm uma fixa 1.4, normalmente uma 50mm ou uma 35mm, e depois os zooms normalmente também são 2.8 e um conjunto de zooms de um profissional normalmente é 17-35, 24-70 e 70-200. E com essas três distâncias focais, nós normalmente cobrimos todo o tipo de situação, todo o tipo de fotografia que precisamos de fazer. É certo que nessas três objetivas, sendo todas elas 2.8, estamos a falar em 6, 7 mil euros. Portanto, está muito longe de ser um equipamento barato. É certo que os fotojornalistas dos jornais, normalmente o equipamento é fornecido pelo jornal, até porque correm muitos riscos, mas isso cada vez está a acabar mais porque é tudo freelancers, e os freelancers é que têm que ter o seu equipamento. O flash ainda é usado não nas conferências de imprensa, como já vos disse o outro dia, não sei se a vocês ou a outro grupo, cada vez se usa menos o flash, porque cada vez os nossos corpos aguentam muito mais os altos ISOs e, portanto, cada vez há menos a utilização do flash. Mas o flash é muito importante e é muito usado ainda nas reportagens dos fotógrafos numa situação muito específica, que é sempre que alguém é suspeito de um crime, sempre que alguém importante é suspeito de um crime e vai preso, vão sempre naqueles carros com vidros esfumados. E se nós fizermos uma fotografia normal a um carro com vidro esfumado, nós não vemos nada lá para dentro. Mas se dispararmos um flash, o flash passa ao vidro e só vai ser refletido à luz do flash quando bater em alguma coisa, quando bater normalmente no sujeito. E esta imagem é que vai ser captada pelas nossas câmaras. Portanto, uma das formas de anular os vidros esfumados dos carros da judiciária é exatamente utilizando um flash, e o flash passa o vidro e manda-nos para a câmara fotográfica a primeira imagem que encontrar. Ora bem, na disciplina social, temos como principais características situações muito semelhantes ao fotojornalismo, porque são situações muito semelhantes, apesar de haver mais algumas. A vontade com o relacionamento humano é extremamente importante. Posso dizer que cada vez mais considerando que uma reportagem de casamento é um acontecimento social, enquanto que nós antigamente só íamos à casa do noivo e da noiva e à festa e à igreja. Hoje, de há uns anos para cá, já se vai, são dois fotógrafos, um acompanha a noiva desde a cabeleireira até acabar a festa, o outro acompanha o noivo desde o barbeiro até acabar a festa, mas agora até já se começa muitas das vezes uma semana antes, 2 semanas antes, com a preparação da festa, com fotografias ao pôr do sol, com fotografias no café, com fotografias em jardins, e isso para se criar o gelo, para se ganhar uma empatia forte com os noivos e quando chegar ao dia da festa já serem grandes amigos, já terem uma vontade tão grande em que as coisas vão fluir com muita facilidade. Claro que uma reportagem dessas tem que ser cara, nunca poderá ser menos de 1.500, 2.000 euros, 4.000 euros, enfim, isso é só reportagem, porque depois, se quiserem fotografias e muito mais, tudo isto é à parte. É certo que nos Açores isso não é muito frequente, é muito raro mesmo. O nosso cliente é um cliente pobre, não há riquezas especulativas, mas no continente é muito frequente já se fazerem reportagens de casamento de 2, 3, 4 mil euros,
e, portanto, há muita gente já a pagar isto. Quanto que era a diferença? Ora, perseverança nos contactos perante as recusas é extremamente importante. Nós levamos tantas recusas que se não formos persistentes, abandonamos. A proatividade é a mesma como tal como na originalidade, mas temos aqui um dado novo, completamente novo na vida social, que é saber vender o produto. Enquanto no fotojornalismo não somos nós que temos que vender, ou seja, comprar-nos um produto e nós só temos que realizar, na vida social nós temos que saber vender o nosso produto, sob pena de não conseguirmos. Uma das coisas que me acontece muito, e de quando em quando ainda me pedem orçamentos para fazer um casamento, e eu digo sempre primeiro, pá, antes de dar o meu preço, é importante que vocês vão ver o meu trabalho, verem o meu estilo, verem se encaixa no tipo de fotografia que eu faço, e então só depois é que nós podemos começar a falar em preços, porque eu não vou falar em preços, eu não posso dar um preço de uma coisa que vocês não sabem o que é que estão comprando. Portanto, dizer só que é mais barato ou mais caro que o outro, não é esta relatividade, não é sinal de ser barato ou caro, poderá ser ter uma treta ou não ter uma treta. Bom, nós entramos agora no reino da macrofotografia, uma área completamente distinta também da fotografia, com particularidades muito interessantes. Não é nada fácil fazer macrofotografias, fazer boas macros é mesmo difícil, e fazer macrofotografia é mostrar pequenos pormenores à escala de 1 para 1, em que as coisas ficam grandes, e com uma aproximação muito grande, termos uma ampliação de 1 para 1, pode ser obtidas com diferentes acessórios, e vou-vos dar os vários exemplos com que se pode fazer macros. Começamos logo pela objetiva macro, que é efetivamente uma solução interessante, belíssima. Para além de ser uma objetiva macro, também é uma bela teleobjetiva para fazer retratos, é uma bela teleobjetiva para fazer pequenos pormenores da paisagem, e tem uma belíssima rapidez de foco, é uma belíssima solução. Mas se nós não quisermos gastar 700, 800, 900 euros com uma objetiva dessas, e se já tivermos um 50mm, podemos comprar os chamados tubos extensores, e que são uns tubos que se coloca entre a objetiva e a câmara. O que é que esses tubos vão fazer? Vão reduzir imenso a minha distância ao ponto de foco. Enquanto que, por exemplo, com uma 50mm, o meu ponto de foco mínimo anda entre os 35, 40, 45 centímetros, se eu colocar um desses anéis, mesmo que seja mais estreitinho, eu já consigo me aproximar e focar mais ou menos a 12 centímetros. Se eu puser os 3, eu consigo fazer um foco a 3, 4, 5 centímetros. Ou seja, consigo me aproximar muitíssimo do meu sujeito, substituindo, ou seja, com 150, 200 euros, consigo substituir esta objetiva. Claro que se tiver algum dinheiro, eu prefiro mais uma questão. Diga. Também se podem utilizar nas lentes macro. Pode-se, mas aí fica tão curto, que eu não sei se conseguimos focar, porque é mesmo tão curto. Esta objetiva macro já consegue fazer focagem a 2, 3 centímetros, portanto já tem uma aproximação brutal. Mas pode sempre utilizar. E também pode, por exemplo, se você utilizar um anel destes, por exemplo, numa 300mm, e uma 300mm, vamos supor que você está a trabalhar, está dentro de uma tenda e está a fotografar peixarada. E está a pensar que a peixarada vai lhe aparecer a 5, 7 metros. Ok? E está com uma tela 300 e está a fotografar. Entretanto, houve um bicho, uma dessas garças, que decidiu aproximar-se de tal maneira que está a 1,5 metro da tenda. E você só tem 300mm. Você põe um anel destes anos e o foco, que teria que ser mais ou menos a 2,5 metros, já consegue focar mais ou menos a 1,5 metro. Ou seja, reduz brutalmente a distância do foco, e mesmo com a teleobjetiva já consegue fotografar um animal que se aproxima em demasia. Certo? Ou seja, não é só para macros. O grande efeito que ele existe é nas macros, mas o que ele faz é reduzir a distância ao foco, em qualquer objetiva. Ok? Poderá servir para outras situações. Não há perda de qualidade. Sim. Não, isso é um tubo vazio. É um tubo vazio que não interfere com a qualidade.
No mercado há coisas a vender muito baratas e outras nos Mas não são 150, 200 aconselháveis. euros. Não são aconselháveis, porque essas muito baratas, normalmente, ou o fotómetro não funciona, ou não conseguem fazer o autofocus, percebe? Perdem o autofocus quando estão todos juntos. Portanto, eu aconselho que isto seja uma coisa, 150, os chineses nisso eu não acredito mesmo. Porque depois é uma questão de contabilidade, de compatibilidade de sensores, que depois deixa de funcionar o autofocus e deixa de funcionar o fotómetro. Uma forma... Nós perdemos, na abertura perdemos muito, não é? Não, nestes não se perde a abertura. Onde se Não? perde a abertura, Jorge, é não é nos anéis de conversores, é nos anéis de... Não é anéis, isto são tubos Os sensores. conversores, não é? É nos conversores é que se perde. Ou seja, um conversor de 1.4 normalmente retira um f-stop. Um Exato. conversor de vezes 2 tira 2 f-stops. Mas os conversores são diferentes. Os conversores são uma lente que se põe entre a objetiva e a câmara e que serve para ampliar a nossa distância focal. Ok? Ok. Mas os conversores, em termos de focagem, também perdem muito, não é? O 1.4 é belíssimo. Eu com o 1.4 não me queixo nada. O vezes 2 tem que ser, só funciona bem com uma objetiva 2.8. Se ela for mais escura, deixa de funcionar bem. Só funciona bem com a 70-200 2.8, ou com uma tela 300 2.8. Se uma tela 300 2.8, 5.000 euros, eu não vou pôr um conversor antes, que é um crime. Percebe? Eu tenho a 2 e em termos de focagem acho que não. Praticamente não utilizo. Eu não aconselho o vezes 2. Não aconselho. Eu tenho um 1.4 e gosto muito dele, mas tinha um amigo meu que tinha um vezes 2 e por vezes nós trocávamos e eu não aconselho o vezes 2. Não aconselho mesmo. Não. E eu só uso o 1.4 em casos de extrema necessidade, mesmo para aproximar, porque de resto eu trabalho sempre com as objetivas com o mínimo de interferência possível, porque não é assim que nós temos de trabalhar. Isto é fotografar com a objetiva invertida, encostada à baineta de disparo. Mas isto aqui nós perdemos tudo. O autofocus, perdemos o fotómetro. Temos é que decidir antes o que é que queremos. E depois a focagem é para a aproximação e afastamento. E posso dizer que a maior parte delas fica uma treta. Tem uma aproximação muito grande, mas é muito complicado. Eu nunca fiz nenhuma experiência com isto. José, Diz. desculpa, uma pergunta, é porque muito mais básica. Sim. Qual é a diferença, por exemplo, eu não sei, nunca estudei nada sobre macrofotografia. Sim. Qual é a diferença entre uma 100 ml e uma 100 milímetros macro? Normalmente a 100 mm é macro, normalmente. Sim, mas qual é a diferença? A grande diferença é assim, se for só 100 mm, a tua distância mínima ao foco tem que estar a mais ou menos a 70, 80 centímetros. Ou seja, desde o 0 até aos 70 centímetros tu não consegues focar, ok? Tu com a 100 mm macro, tudo o que for coisas à distância é igual. Entre os 0 e os 70 mm também não foca. Mas depois quando tu te aproximas muito do objeto, ou seja, entre os 2 centímetros e os 10 centímetros, tu voltas a ter um espaço em que consegues focar. Ou seja, focas uma mosca e ela é enorme. Passas para os 20 centímetros, ela voltou a deixar de focar. Estás a 20 centímetros da mosca, ela não foca. Vais-te aproximando, até a vez ela conseguir começar a focar. Então, tem essas duas funções. Macro é só quando está muito próximo, teleobjetiva é quando está a uma distância de 70, 80 centímetros. Ok? Ok. Obrigada. Nada. Ora bem, isto são os folds que ainda são muito utilizados, só com coisas paradas, normalmente com tripé, em que isto é colocado entre a câmara e a objetiva e a afinação, o foco é feito aqui por estas rodinhas em que aproxima e afasta as coisas. Isto é uma focagem milimétrica, agora só com coisas paradas e muito estáveis, com muito conforto para se fazer. Normalmente em secretários é que se faz fotografias dessas. No campo não faz sentido. Não dá jeito, não temos versatilidade nenhuma. Ora, principais dificuldades, uma delas é a aproximação. É das coisas, muitas das vezes, extremamente difícil na fotografia, é aproximarmos à macro, àquilo que nós queremos. Por exemplo, temos um cogumelo que está num sítio esquisito, uma aranha que está num buraco muito estranho,
Enfim, a aproximação nem sempre é fácil. Depois temos um problema de focagem. Nem sempre, a focagem é muito difícil, falhamos muito, temos que ter muito cuidado. Também temos um outro problema, como estamos sempre muito próximo, temos que ter o cuidado de utilizar uma velocidade um pouco mais alta. Eu aconselho muito um sobre 200, como velocidade mínima, para fazer macros, porque basta o mínimo tremelique, como estamos muito próximos e a fotografia já fica tremida. Depois, a abertura de diafragma, que aconselho para se fazer macros, ronda muito entre os F11 e o F16. Isso porquê? Isto porque eu quero ganhar milímetros de profundidade de campo. E esses milímetros são vitais, são fundamentais quando nós estamos a fotografar, macros. Se então é preciso aumentar a velocidade, normalmente tenho problemas de iluminação, por serem sítios escuros. Depois tenho que fechar o meu diafragma, ou seja, eu vou ter um sério problema de iluminação das minhas macros. Por isso, muitas das vezes, refugio-me no flash. A iluminação é sempre um problema nas macros. A profundidade de campo é outro problema. Temos que andar sempre com F11, F16. E depois, a nossa posição em relação ao sujeito, por vezes, é extremamente desconfortável, criando-se situações, por vezes, caricatas. Portanto, enfim, são todas as dificuldades de fotografar macros. Ora bem, fotografar macros, temos que utilizar muitas das vezes os flashes, porque muitas das vezes é a nossa única fonte de iluminação, e então é determinante para as coisas ficarem bem e usarmos difusores. Isso é uma mini softbox para se utilizar nos tripés das nossas câmaras. Ou então essas chamadas caixas de luz, que são caixas feitas em um plástico transparente, mas quebrando a luz de forma... Translúcido. Translúcido, exatamente. De forma que a luz chegue de uma forma difusa. E principalmente, estão a ver aqui nesta caixa de luz, estão a fotografar uma garrafa para publicidade. E então as garrafas é terrível porque nas zonas de quebra dá brilhos, com o flash for duro dá brilhos muito feios. Se isso é para publicidade, tem que ficar perfeito. Ou seja, a luz tem que estar muito bem difusa para não dar esses brilhos e realçar exatamente o produto para publicidade, normalmente para cartazes, para catálogos, para, enfim, publicidade. Bom, são mais exemplos de macros, são uma macro, aqui uma borboleta gigante, tamanho enorme, portanto está mais do que 1 para 1, aqui provavelmente está 1 para 1, aqui também, portanto os fundos pretos valorizam muito as macros. Repare que eu tenho uma boa profundidade de campo, tenho o meu diafragma bem fechado, tal como aqui, uma folha de tabaco, ou aqui este cogumelo com luz natural, completamente natural no Parque Terra Nostra, e tem uma boa profundidade de campo, tem aqui à volta deste plano tudo, está tudo nítido, para trás já não está, pronto, também tem que separar os planos. Enfim, equipamento. Todos nós temos muita preocupação de um bom equipamento, de uma boa câmara, quanto mais melhor. Eu posso dizer que a grande maioria do equipamento é bem melhor do que a maioria dos fotógrafos. Todos nós, até atingirmos o limite das nossas câmaras, até chegarmos ao limite das nossas câmaras, leva muito tempo. Todos nós raramente tiramos partido de todo o nosso equipamento. Até porque as câmaras hoje são autênticos computadores que têm montes de funções, têm menus extremamente complexos, são menus chatos, mas que também têm montes de possibilidades de fazer coisas giras. Agora, temos que explorar muito bem, e posso dizer que a curva de aprendizagem e de exploração de uma câmara fotográfica é uma curva lenta. Ora bem, eu acho que as pessoas dão uma primazia excessiva aos corpos, quando eu acho que os corpos não é o mais importante. O que é efetivamente mais importante na fotografia são as objetivas e a sua qualidade. Trocar muitas vezes de corpo, trocar um corpo com muito pouco tempo é uma despesa completamente absurda. E vou-vos explicar porquê. Se eu compro uma câmara 3 ou 4, vou comprar uma 5D,
Elas saem sempre à volta dos 3.500 euros. 6 meses depois, ou um ano depois, ela já mesmo nova, já é menos 1.000 euros. Mas eu, se quiser vender a mesma câmara com um ano, com que nova já é menos 1.000, já estou perdendo 1.000 euros porque ela já baixou de preço, mas se for vender em segunda mão, vou perder mais 1.000 e já vou vender só por 1.000 euros. Ou seja, eu troco uma câmara que há um ano atrás era excelente, um ano depois e perco mais de metade do valor dela. E a nova que saí, que está outra vez a custar 3.000 euros, é melhor do que a minha. Mas a minha não deixou de ser boa, porque há um ano atrás era a melhor. Ou seja, a minha não deixou de ser uma grande câmara. O que é já no mercado um pouco melhor. Mas, se eu for vendê-la em segunda mão, ela vai valer muito menos do que uma câmara quase de entrada de gama. Portanto, não faz sentido. Eu acho que também não faz sentido comprar o topo de gama, na minha opinião. Não faz sentido comprar também as muito fracas. Mas quando se compra um corpo que está na casa dos 2.000, 3.000 euros, ele tem a obrigação de nos durar nas nossas mãos e bem, pelo menos 5, 6 anos. E sem, apesar de já haver coisas muito melhores, nós não temos um equipamento mau, não. Temos um equipamento sempre bom, porque era muitíssimo bom quando o compramos e continua a ser bom. O facto de aparecerem coisas melhores não quer dizer que o nosso material deixou de ser bom por isso. Não. Ele continua a ser bom, é já melhores. Portanto, não faz sentido estar a trocar de pouco a pouco. E depois ainda tem a grande desvantagem que é a curva de aprendizagem de um corpo leva tempo. Nós vamos muito tempo a dominá-lo e a tratá-lo por tu, ou seja, mexer nele sem dificuldades nenhumas. Isso requer muitas fotografias, requer batalhar muito. Portanto, para trocar de pouco a pouco, temos que passar novamente pela curva de aprendizagem, que é sempre desconfortável. E, por último, e não menos importante, o que é importante efetivamente na fotografia são as objetivas. A qualidade das nossas lentes é que é muito importante e isto sim é uma compra que, bem feita, dura o resto da vida, porque tem uma qualidade, tem uma resistência, enfim, para uma vida. Para além dos corpos, claro que em termos de equipamento há muita coisa. Há objetivas, há acessórios, há os flashes que são importantes, há vários filtros que fazem falta por vezes na fotografia, há os tripés, enfim, livros, viagens, locais de interesse, enfim, viagens a locais de interesse, viagens de sonho, são sempre excelentes motivos para se fotografar, são sempre excelentes motivos para nos tirarmos do marmajo de que já não sabemos o que é que devemos fotografar. Ora bem, em termos de tipo de equipamentos, há muitos tipos de equipamento, vou-vos dar uma abordagem em geral a todos eles. As telemétricas, as Leicas, são muito usadas no fotojornalismo, para já pela qualidade e também para algum snobismo. Quem tem uma Leica, pronto, é um conceituado. Isto é um equipamento que custa à volta de 9.000 euros e não deixa de ser uma compacta. E a telemétrica porquê? Porque nós fotografamos por aqui, mas o que vemos quando estamos a fotografar é por aqui, está um bocadinho longe daquilo que nós fotografamos. Temos que fazer compensações. E, portanto, a grande vantagem de estar a fotografar por aqui é que grande parte do rosto está exposto e há uma ligação muito grande entre o sujeito e o fotógrafo. Depois temos as compactas, que há coisas belíssimas dessas e há coisas completamente manuais. Eu tive esta compacta há muitos anos, já se avariou, mas gostava muito dela, a CS95 era muito interessante. Isto na altura custava 300 euros, não era barato, mas eu tenho fotografias feitas com a câmara dessas que eu chamo de um sabonete, que já tiveram exposições. Portanto, o que vem a reforçar a minha teoria de que o equipamento é o menos importante. Essas compactas é certo que não têm a qualidade das reflexos, também são bem mais baratas, têm a grande vantagem que passam muito bem despercebidas, fazem excelentes macros, porque têm sempre muita profundidade de campo por defeito, mas têm limitações na qualidade, como é lógico, o sensor é bem mais pequeno, portanto logo não dá para grandes ampliações. Isto é o princípio da fotografia, que é o pinhole, uma caixa de sapatos com uma folha de papel emulsionável à luz no fundo e um buraco que se abre ou se fecha para fazer a fotografia. Posso dizer que ainda há fotógrafos que hoje em dia continuam a fotografar só com isso e fazem exposições só com fotografias feitas em pinhole.
em pinhol. É certo que já não é com uma caixa de sapatos, são com caixas de madeira, com um controle já um bocadinho melhor, mas não deixa de ser, não tem nada a ver com uma reflex, é uma caixa de luz. Curiosamente, o Leonardo da Vinci, no século XVI, foi o primeiro inventor que criou uma caixa de luz, não para fazer fotografia, mas para desenhar a olho nu através de uma caixa, e portanto, o princípio da fotografia nasce com o Leonardo da Vinci, os primeiros primórdios do que veio a ser uma câmara fotográfica. As subaquáticas, isso foi muito usado nos anos 70, 80, 90, era muito usado para fazer fotografia subaquática. Hoje passou completamente em desuso, foi completamente ultrapassada pelas caixas estanques que nós compramos para as nossas câmaras. Cada câmara tem uma caixa estanque que nós podemos comprar e fazer fotografia subaquática. O problema é que se eu comprar uma câmara fotográfica que me custa à volta de 1000 euros, e se quiser uma caixa estanque para fazer mergulho com uma câmara de 1000 euros, ela vai me custar 700, 800, 900 euros. Ou seja, é quase tão caro quanto o equipamento, e não deixa de ser só uma caixa estanque, uma caixa de bakelite. Enfim, é muito caro. Mas pronto, a fotografia subaquática é efetivamente muito cara. Isto foi o coqueluche dos anos 60, 50. Todos nós devemos relembrar de algum familiar ter uma câmara dessas. Eram as Twin Lens. Twin Lens porquê? Porque por esta objetiva fazia-se a fotografia e por essa fotografava-se algo muito semelhante ao que se via. Era visão direta, portanto não tinha prisma. Havia todas as coisas, se eu queria fazer alguma correção, se chegar para a direita, tinha que me chegar para a esquerda, se eu queria me chegar para baixo, tinha que me chegar para cima para corrigir, porque não havia prisma, mas isso tinha uma qualidade excepcional. Ora, era muito pouco versátil, é certo que sim. Isso terminou, o auge disso, quando começou o digital. Portanto, isso foi o fim. Isto sim, são os médios formatos, é só um assemblado. Esta ainda é de filme, de 6x6. Perdão, 6x9, mas já temos câmaras dessas com os bags digitais. E isto aqui entramos num reino completamente diferente. As câmaras mais baratas andam na casa dos 10 mil euros, mas há câmaras dessas de 30, 40, 50 mil euros. As objetivas também são caríssimas, mas a qualidade fotográfica dessas câmaras é excepcional para fazer fotografia de estudo, fazer fotografia de paisagem, retrato, mas são pouco versáteis. Por exemplo, não dá para desporto, não dá para vida selvagem, e precisam sempre de um tripé, são câmaras muito lentas, enfim. Depois temos o grande formato. Isto é o topo de gama da fotografia, e isso ainda se usa muito, essencialmente no cinema. O negativo disso são 12x12, é uma chapa enorme, e são utilizados para fazer as grandes cenas de cinema. Por vezes leva-se uma semana a preparar a fotografia, e depois está tudo certo, tudo perfeito, tudo afinado, é só alguém chega lá e carrega no botão e faz a fotografia. E normalmente isso serve depois para a publicidade dos filmes, grandes ampliações, coisas gigantescas, com uma qualidade excepcional. Isto é sempre muitíssimo caro. Só vi uma vez ao vivo uma câmara dessas, e foi muito perto da casa do Armando. Foi na Serra da Estrela, no Val do Zez, um ter nascente do Zez, no Val do Covão, acho que não é, chama aqui no... Covão dá metade. É? Covão dá metade. Covão dá metade, exatamente. Eu estava a sair com um grupo de fotógrafos, e estava a chegar um fotógrafo com uma câmara dessas e com um tripé e mais dois assistentes, e era estrangeiro, e nós estamos ali um bocadinho à conversa, porque ficamos todos apaixonados quando vimos uma coisa dessas ao vivo, e portanto é um grande formato. Depois temos então aquilo que nós chamamos as nossas reflexes, e que isto é aquilo que nós temos hoje, que foi uma grande revolução na fotografia. São muito rápidas a disparar, são muito rápidas a focar, são muito versáteis, têm belíssimas baterias, têm excelentes acessórios, a relação preço-qualidade é muitíssimo boa, e o reflex realmente revolucionou completamente a fotografia. A revolução da fotografia, que ainda não acrescentei aqui este PowerPoint, tem que acrescentar a grande revolução que está a acontecer na fotografia, são as mirrorless. As mirrorless surgiram por uma questão revivalista, foram concebidas para aquele consumidor cota que estava na casa dos 50, 60 anos, que tinha uma grande liberdade financeira, que já tinha entrado também na reflex, mas que tinha vindo do analógico,
e as primeiras câmaras mirrorless faziam lembrar as câmaras de filme, com rodinhas, com a abertura na objetiva, enfim, era uma forma muito revivalista para levar o consumidor a comprar uma coisa que lhes fazia lembrar o tempo da juventude. Não eram baratas, eram muito caras, hoje continuam a ser muito caras, hoje há coisas caríssimas, há corpos já full frames na casa dos 4, 5 mil euros, que têm uma qualidade excelente, já têm muitas objetivas desenvolvidas especificamente para as mirrorless, ainda falha muitos acessórios, mas dentro de 2, 3 anos, garantidamente, que as mirrorless vão ter tudo o complemento que têm as reflexes, e por serem mais leves, por fazerem menos barulho, por serem muito mais versáteis, por terem montes de software que permitem fazer fotografias, por exemplo, 1/8 de segundo, sem nada ficar tremido e aquilo ficar tudo perfeito. Ou seja, seguramente, dentro de 2, 3 anos, ter uma reflex é que passa a ser um revivalismo, é aquela coisa de ter ainda um dinossauro, passar a ter um dinossauro da fotografia, porque estou convencido que dentro de 2, 3, 4 anos as mirrorless vão ocupar o espaço da fotografia. Já neste momento, já quase toda a gente que tem uma boa câmara tem uma mirrorless, e realmente o fator peso acho que é determinante na mirrorless. O Armando, querias dizer qualquer coisa em relação às mirrorless ou não? É a altura de começar a trocar ou não? Eu acho que é a altura de começar a comprar. Ou seja, de também ter uma mirrorless, percebe? Acho que é a altura de começar a experimentar, porque elas têm coisas muito interessantes. No caso da Canon, acho que é R5 ou R6, mas acho que o António corrigiu-me que acho que é R5 que é mais a topo de gama. É full frame, as duas são full frame, mas a R5, eu vi um vídeo sobre a câmara e fiquei espantado com a qualidade daquilo. É qualquer coisa de fenomenal. Mas estamos a referir que custa 4 mil ou 4 mil e tal euros o corpo. E depois tem outro problema, é que comprando isto, vai ter que comprar objetivos para a mirrorless, porque não faz sentido estar a pôr as suas, porque as suas são muito grandes, para um corpo tão pequeno, e ainda por cima vai ter que levar um anel por meio, o que vai ainda desequilibrar mais o tamanho da objetiva para o corpo. E eu também acho, na minha opinião, que o conceito de mirrorless é um conceito muito de objetiva fixa, uma objetiva pequena, para ficar muito proporcional com o corpo. Eu acho que quem tiver uma mirrorless full frame, uma 35mm, uma 50mm, uma 100mm, que são tudo 3 objetivas relativamente pequenas, faz a festa para todo o tipo de fotografia de rua, de fotojornalismo, de paisagem. Claro que se quiser fazer fotografia de desporto ou vida selvagem, vou ter que mesmo pôr um canhão na frente, mas isso eu conheço aqui mesmo nas Flores. É um rapaz que fotografa muito, muito paisagem e tem, salvo erro, uma tela 600. Eu não sei se é da Sony, se é da Fuji, não me recordo. E com uma mirrorless, e está satisfeitíssimo. E ele só trabalhava com Canon. E está muito satisfeito. Portanto, hoje, e depois não é só isso, Armando, é que essas mirrorless trazem-nos uma componente de software que nós não estávamos habituados nas reflex, e que as reflex foram sempre muito resistentes. As reflex eram muito para um fotógrafo muito profissional, para um fotógrafo muito purista, para um fotógrafo que sabia muito bem as regras todas de fotografar e fotografava muito bem, com muito rigor. Hoje, as mirrorless trazem tanto software que se nós não sabemos fotografar, elas também já fazem tudo sozinho. Muda o tipo de filme, muda o tipo de coisa. É uma questão, está muito vocacionada para a nova geração, que é tudo software e que explora muito bem os softwares e muito touch, muita nova onda. E que pronto, e que nós vamos acabar também por entrar. Nós acabamos por entrar nos telemóveis, depois já entramos nos smartphones e não conseguimos viver sem um smartphone. Portanto, e que vai acontecer-nos também. Estou convencido que vai-nos acontecer o mesmo em relação às câmaras fotográficas. Portanto, penso que passar para a experiência de ter, pelo menos sempre dentro do carro, uma mirrorless, mesmo que seja fator crop, uma Fuji, que tem uma excelente qualidade e preços bastante interessantes, e uma objetiva 35mm ou uma 24mm, acho que é interessante ter uma coisa dessas sempre à mão, porque é pouco maior do que um telemóvel e tem uma qualidade N vezes superior a um telemóvel. Ok, obrigado. Não.
Ora bem, depois ainda temos aqui os tripés, que também são uma coisa muito importante na fotografia, por variadíssimas razões, já para a estabilização da máquina fotográfica em situações de baixa luminosidade, e não é só... Repare que a baixa luminosidade pode não ser tão pouca quanto isso. Imagina o Armando está a fazer uma fotografia, está a fazer está a fotografar uma ave que está parada, que está pousada, mas temos pouca luz. Você está com uma tela 300 ou com uma tela 300 numa 7D Mark II, em que tem um fator crop, e a tela 300 é uma 420, ou seja, precisa pelo menos de uma velocidade de 1 Super 500. Mas a luz já está tão fraca, você, para não subir muito o ISO, você até prefere fotografar com 1 Super 125. Põe a câmera num tripé e faz a fotografia com 125. Se a ave estiver paradinha, a fotografia fica excelente. Ou seja, eu vou precisar de um tripé sempre que precisar de fotografar numa velocidade abaixo da minha velocidade de segurança de fotografar à mão. Para estabilizar as objetivas, pronto, principalmente quando temos objetivas muito pesadas, é uma forma de estabilizar, é uma forma de compensar. E para composições mais cuidadas, digo-vos até teoricamente, sempre que se está a fazer fotografia de paisagem pura e dura, deveria-se utilizar sempre o tripé. É o que mandam as regras. Eu não faço isso. Eu só utilizo efetivamente quando preciso. Mas façam o que eu digo e não façam o que eu faço. Eu gosto de fotografar à mão. Mas uma coisa é certa, sempre que estamos a fotografar com tripé, a nossa composição é muito mais cuidada, é mais lenta, e o processo é mais lento, mas o resultado quase de imediato, ou seja, quase que não preciso fazer mais nenhuma fotografia. Faço uma, duas e está feito. Se estiver a fotografar à mão, faço muitas mais, porque o processo erra muito mais. Bom, muitas vezes o tripé também serve para nos ajudar no bastão de caminhada, num sítio estranho, num sítio difícil, e também muitas vezes serve para a defesa pessoal, quando aparece um cão a sair de uma propriedade e ele vem-nos às pernas. Se a gente puser o tripé na frente, sempre podemos evitar alguns pontos e umas chatices. Ora bem, vários tipos de tripé. O que aconselho é sempre este que está aqui. Um tripé com as pernas todas independentes. Neste caso este é um Gitz, são os Rolls Royce dos tripés, das pernas. Gosto muito deste encaixe de rosca e não gosto muito deste de patilha dos Manfrots, apesar dos Manfrots também ter uma relação de qualidade muitíssimo boa, mas prefiro que não tenham esta coluna central. Umas pernas simpáticas de um Manfrotto em alumínio custam 150 euros. Umas boas pernas de um Gitz em carbono custam 500, 600 euros. Isto só serve para os flashes, para amarrar um flash a uma árvore, para fazer uma macro, enfim, serve para isso, não serve para as câmaras fotográficas. Depois temos, para pôr em cima do tripé, temos a chamada a cabeça. E a cabeça é uma peça que se vende à parte. É certo que vocês veem muitas das vezes os tripés já montados e feitos em conjunto, mas um fotógrafo experiente vai comprar cada peça por si. Esta é uma cabeça tipicamente para fazer filmagens, e não dá para fazer fotografia, porque não dá para pôr a câmera em pé. Isto é um bocadinho baralhado, com tantas coisinhas, é muita coisa para mexer. Eu gosto essencialmente das rótulas. Esta é uma rótula Manfrotto, que custa mais ou menos 75 euros, 70, 75. Esta é uma arca suíça, o topo de gama das rótulas, e já custa 400 euros. Portanto, é uma questão de cifrões. Esta serve muitíssimo bem. Depois temos ainda os filtros. Eu não uso muito filtros. Eu ao longo dos anos fui comprando os filtros e tenho uma série de filtros em casa. Cada vez menos eu uso menos filtros. E porquê? Por várias razões. Para já, as objetivas são cada vez melhores e dão uma luz cada vez mais interessante. Filtram muito bem a luz. Os nossos sensores hoje também são tão grandes, fotografando em RAW, dá para depois fazer pós-produção e ir buscar quase tudo, mesmo não utilizando os filtros. E depois há uma coisa que me incomoda nos filtros, eu compro uma objetiva de 2.000 euros, 2.500 euros, para ter um vidro muito bom, e depois coloco na frente um filtro que não deixa de ser um vidro de janela e que por vezes já começa a ficar riscado e que vai prejudicar sempre a qualidade da fotografia. Mas o filtro polarizador é um filtro que dá muito jeito em fotografia de paisagem. E porquê? Ele vai polarizar a luz. E é um filtro circular, em que enrosca e depois ele roda por si só.
e temos que ir rodando a ver se os reflexos acentuam ou não, se anulam os reflexos ou acentuam os reflexos. Portanto, o filtro polarizador tem dois problemas. Primeiro, retira-nos sempre 2 f-stops e escurece logo a nossa imagem em 2 f-stops. Por exemplo, se eu estiver com 2.8, eu ao colocar um polarizador, eu fico com a minha abertura máxima de 5.6. Escurece 2 f-stops. Depois tem outro problema, que ele só funciona com a luz a 45 graus do mesmo sujeito, entre os 45 e os 90 graus. Não funciona nas outras posições. Temos que andar à procura da posição correta. O polarizador circular também, muitas das vezes, valoriza um céu azul e umas nuvens brancas. Imagina que eu tenho um céu bastante azul, mas com algumas nuvens brancas. Se eu puser o polarizador e for rodando, e se as nuvens estiverem a 45, entre os 45 e os 90 graus do sol, eu consigo ver as nuvens a ganharem textura, a ganharem informação. É certo que eu também, pós-produção, também consigo fazer isso. Se for feito no terreno, tanto melhor. Depois temos os filtros de densidade neutra graduados ou constantes, iguais, e que os NDs servem muito para balancear-los. Vamos por os NDs graduados, por exemplo, imaginemos que eu tenho um céu muito claro e uma terra muito escura. Se eu puser um ND graduado, eu vou escurecer o céu e deixar a luz normal da terra para equilibrar as altas com as baixas luzes. O problema disso, a grande dificuldade é arranjar uma zona de separação que seja muito uniforme, porque senão fica feio, sombras por meio. Os de densidade neutra total, acho que são mais eficientes para várias situações. Por exemplo, quero fotografar uma cascata e está muito sol, mas quero fotografar àquela hora porque não tenho outra para fotografar. Se eu colocar um ND, eu posso retirar 2, 3, 6, 9, 10 f-stops, ou seja, eu consigo fazer uma fotografia com o sol muito forte a uma cascata e ficar leitosa com 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Eu até posso dizer que um ND 10 f-stops num dia de luz normal, num dia de sol, eu consigo fazer fotografias até 60 segundos e dá efeitos muito engraçados, para já porque anula as pessoas que estão a passar de uma cidade, e numa fotografia de paisagem de campo dá coisas muito giras. Se eu tiver, por exemplo, algumas nuvens a circular com muito espaço entre elas, as nuvens ficam arrastadas e dá efeitos à paisagem muito, muito interessantes. São fotografias originais, criativas, os filtros também servem para isso. Também protegem bem os objetivos, claro. Sim, o que se usa na muito... praia, quando há areias tocadas pelo vento, É verdade que convém sim. usar um filtro sem densidade. António, eu vou dizer uma coisa. Você, por mais anos que viva, por mais sol e areia que apanhe nas suas objetivas, você vai deixá-las novas. Portanto, não ponha um vidro de janela na frente das objetivas para papar. E sabe o que é que me faz lembrar um vidro de janela nas objetivas? É aquele indivíduo que comprou um BMW, levou toda a vida a papar e quando ganhou aquele dinheirinho, foi ao stand da BMW, comprou um BMW que passa para o resto da vida, e o gajo nunca tira os plásticos dos estofos, que é para não estragar os estofos, e o gajo leva o resto da vida com um BMW, com as costas todas alagadas por causa do sol, mas os estofos estão novos, que é para quando ele vender, ter o carro novo, foi muito papadinho. E ele, quando vender o carro, não vai receber nem mais um escudo, porque ele toda a vida levou a transpirar contra o plástico. Portanto, não faz sentido. Sim, senhor, o Armando, que gosta de fotografar carros de rally e que, se for com uma grande angular, tem grandes probabilidades de apanhar com pedras, eu até lhe digo que faz algum sentido usar um UV, porque entre apanhar com uma pedra e partir-se o filtro e apanhar com uma pedra diretamente no objetivo e apanhar um nico, partir a objetiva não vai partir, mas pode nicar, um crime nicar uma objetiva de qualidade. Portanto, eu até percebo aí que numa prova de rally se utiliza um filtro. Agora, para fazer outro tipo de fotografia, para ir para a praia, para isso, não. As objetivas boas, aquelas objetivas que o Armando comprou, que o António comprou, que são todas 2.8, eu posso lhe garantir que não há grão de areia que entre dentro daquelas objetivas. Aquilo está tão bem selado, aquilo está tão bem preparado para apanhar com chuva, com vento, com areia, que nada entra ali dentro. Portanto, é um crime
tê-las protegidas com o vidro de janela. Ora bem, e então vamos ter aqui falar então novamente, finalmente, sobre os flash, que era uma coisa que o António também há um tempo perguntou. Nós temos vários tipos de flash, o flash de sapato, o incorporado na câmara, o de martelo, o anelar, o de estúdio, enfim. E exemplos disso. Esses são, António, aqueles flash que você falou ontem, se eram aconselhados ou não para macros. Isso, efetivamente, é só para fazer macro. Mas isto é caro. Um flash destes dá mais ou menos... Um flash destes é mais ou menos o valor de 2 flashes desses. E eu prefiro ter 2 flashes desses que também servem para fazer macros e que dão para muitas outras coisas para além da macro. E com 2 flashes desses, um de cada lado, eu consigo fazer fotografias de macros lindíssimas e também dá para fazer retratos, também dá para fazer fotografias de paisagem. Este é o flash que vem incorporado na câmara e que, pronto, tem pouco valor. Isto quase que não dá luz nenhuma. Serve muitas das vezes para fazer disparar este flash. Este é o flash de martelo, que era muito usado há 30 anos pelos fotógrafos de casamento. Todos nós nos lembramos de ir a um casamento e de ver um flash desses. Tinha umas baterias ao lado, recarregáveis, baterias líquidas, e isto dava uma grande força. Eram totalmente manuais, tínhamos que estar sempre a fazer contas. Aqui, isto é uma fotografia de estúdio, também são manuais, são flashes que temos também sempre a fazer contas, mas em estúdio é muito mais fácil controlar, é uma questão de tentativa e erro, e as coisas não se mexem, portanto é muito mais fácil. Nos flashes nós também temos compensações. Da mesma maneira que eu já vos ensinei, que vocês já sabem, que nós fazemos uma fotografia com o fotão traseiro e depois vamos compensar a fotografia positivamente ou negativamente, consoante se o nosso fotómetro está para a esquerda ou para a direita. Se eu tiver uma fotografia em que o meu fotómetro está para a direita, quer dizer que eu tenho luz a mais, então vou ter que escurecer a minha fotografia e dou-lhe compensação negativa. Quando eu tenho o meu fotómetro para a esquerda, o que quer dizer que a minha fotografia tem luz a menos, vou ter que compensar positivamente, clareando a fotografia. A mesma coisa acontece com o flash. Quando eu disparo uma fotografia com o flash, o flash só vai afetar o meu primeiro plano. Ou seja, o flash em ETTL manda um sensor que bate no primeiro plano, volta para trás e entra para a objetiva e informa a minha câmera qual é a intensidade de força de flash que vai dar. E eu faço a fotografia. Depois, ao analisar a fotografia e se reparar que o meu flash eliminou pouco o meu primeiro plano, chegou lá, mas não deu a luz que eu pretendia, então eu vou dar compensação positiva ao meu flash. E o que é que eu vou dizer? Vou à câmara fotográfica, ao sítio de compensação do flash, e vou dizer, em vez de estás no 0, eu vou-te colocar no +1. E isso quer dizer que tu, quando disparares, fazes a leitura que estavas a fazer, mas antes de disparares, dás o dobro da intensidade com o que tu mediste. E aí, ele dá muito mais força e é compensar pela positiva o flash. Quando se pretende que a luz do flash seja mais intensa que a média que ele tinha dado. Compensação negativa é quando a luz que bateu no meu sujeito foi em excesso, a fotografia ficou demasiadamente clara, aí então eu vou dar compensação negativa de forma que a minha fotografia fique muito mais equilibrada. Essa compensação é dada no corpo da máquina? É, no corpo da máquina. Você tem no display atrás, tem normalmente, abaixo do ISO, tem um símbolo do flash e tipo um fotómetrozinho. Se você entrar aí, dá compensação positiva ou negativa. Quando não está aí, normalmente está no menu e diz logo no primeiro ou no segundo menu, flash, compensação de flash. Ou então também pode ser nos próprios flash. Mas eu gosto muito mais de mexer na câmara porque é muito mais fácil mexer na câmara do que estar a mexer nos flash. Ora bem, nós temos várias técnicas de fotografar com flash e começamos logo pela luz de enchimento, que é aquela luz que eu já vos disse
várias vezes, que serve para anular sombras. Eu tenho uma fotografia com luz muito dura, o sol está muito forte, e se eu disparar uma luz de enchimento, ele vai preencher as sombras que estão debaixo dos olhos, debaixo do nariz, debaixo do queixo, enfim. Como única fonte de luz, ou seja, se tudo às escuras e o flash é a minha única fonte de luz, já vos mostrei exemplos disso também a vocês, ou então como luz de recorte, temos também os flashes sem fios do estúdio, só por infravermelhos, ou então, muitas das vezes, a luz refletida, que é que faz toda a diferença, a luz refletida para o teto, para as paredes, para não ser diretamente ao meu sujeito, e torna uma exposição muito mais interessante. Ora bem, dentro do flash de enchimento, nós temos aqui uma técnica de mistura das duas luzes, da luz do ambiente e da luz do flash. Sempre que eu estou a fotografar com luz de enchimento, eu tenho que utilizar o meu fotómetro como se estivesse a trabalhar na rua, para o meu fotómetro dar uma luz ambiente. Muitas das vezes até escureço um bocadinho. Para quê? Para depois a luz do flash me realçar o meu primeiro plano. Implica duas medições de luz. Uma, a luz do ambiente com o fotómetro, e o flash através das compensações. Portanto, sempre que eu adiciono o flash, eu estou arranjando uma forma de solução, mas é um problema acrescido, porque a luz do flash é mais um controle à parte que eu vou ter que ter. Não pensem que fotografar com flash que é levar o botão traseiro e só disparar. Não. Eu tenho que ver se o ambiente está bem e tenho que ver se o meu primeiro plano também está. Se não estiver, tenho que compensar no flash para o meu primeiro plano. A modulação de luz é feita por muitas formas, logo por essas mini softbox, ou por essas softbox grandes, e reparem que o flash está aqui, é pequenina junto à softbox, ou então por essas caixas de luz, pronto, que muitos fotógrafos usam para modelar ligeiramente a luz, para a luz não ficar tão dura, tão direta. A luz muito dura, muitas das vezes fica muito feio. Bom, como outras fontes de luz artificiais, nós temos os faróis do carro, temos iluminação pública, os focos, lanternas, LEDs, fogo, enfim, uma série de formas de iluminarmos sempre que nós não temos luz suficiente para fazer uma determinada fotografia. Estão a ver, realmente era muita matéria para um dia só, às vezes já consegui dar, largando um bocado, mas é muita matéria para um dia só. Eu prefiro dar-la um pouco mais lenta e ir tirando dúvidas do que dar tudo de seguida. Dúvidas? Posso? Então não, Luís, estás à vontade. Eu sempre tive uma dúvida em relação aos flashes. É assim, se nós calibramos a nossa máquina para determinada fotografia e se metermos o fotómetro a zero, quando o flash disparar, automaticamente a fotografia fica a mais? Fica subexposta? Não, vou-te explicar porquê. Não. Quer dizer, pode acontecer, mas por isso é que nós temos a compensação do flash. Tu estás a fotografar sem flash, a tua única preocupação é o fotómetro, ok? Quando estás a fotografar sem o flash, a tua única preocupação é o fotómetro. Fazemos uma fotografia a zero inicialmente para termos um ponto de partida, mas nós também já percebemos que a maior parte das fotografias não é com o fotómetro a zero, ou é mais claro ou mais escuro, ok? Isso é fotografar em modos manuais. Quando eu adiciono o flash só me vai iluminar o primeiro plano. Se eu tiver uma sala com muita gente, numa mesa com muita gente, o flash vai bater só nas primeiras pessoas, nas outras não chega lá atrás, só chega às primeiras. Então, onde poderá haver excesso de luz é nas primeiras pessoas. Se as primeiras pessoas ficarem demasiadamente claras, o que é que eu vou fazer? Vou dizer ao meu flash, na compensação do flash, para na fotografia seguinte ele dar menos força. Percebes? Ok. E ele dando menos força já reduz a intensidade e fica muito mais equilibrado. Por isso é que sempre que nós estamos a fotografar com o flash, temos que ter a preocupação de ter atenção ao fotómetro, que é para a luz ambiente toda que existe no ambiente, e depois temos que ter a compensação do flash se for forte demais ou se for fraco demais. Ou seja, no fotómetro, eu tenho que, em vez de estar a zero, tenho que pôr menos. Não, o fotómetro é igual. O fotómetro é só para a luz ambiente. Tu tens é que ir à compensação do flash. É outro fotómetro, é um fotómetro à parte, com o fotómetro do flash.
Pois, eu pensei ao contrário, eu pensei que se o fotómetro tivesse a zero e quando disparasse o flash, aquele fotómetro aumentava. Tinha Não, mais não, não, luz. não. Ah, É outro ok, ok. fotómetro. São dois fotómetros. Ok. Um é o fotómetro da câmara e outro é o fotómetro do flash. Percebes? Ok, ok. Por exemplo, em algumas fotografias que tu me apresentaste, se tu tivesses utilizado, quando estavas em contraluz, e principalmente naquela que tem o rapaz virado para ti, que o rosto está demasiadamente escuro, se tu quisesses ter uma iluminação, como estavas com contraluz, tu podias ter utilizado um flash e o flash só ia bater na pessoa, não ia influenciar o resto. A luz do ambiente ficava tudo igual, mas a pessoa ficava com o rosto muito mais exposto, ficava muito mais interessante. Percebes? Ok, mas aquelas fotografias eu editei, aquilo se calhar pus um bocado mais escuro, a ver-lhe mandar as fotografias originais. Ok. Eu também acho que estás a escurecê-las demasiado, mas pronto. Pois, eu também achei. Mas isto é uma questão, pode ser uma questão de gosto pessoal, mas eu acho que estás a escurecer, ou seja, estás a retirar demasiadamente informação às fotografias. A pós-produção é muito importante e às vezes basta carregar um bocadinho a mais numa determinada função e estragar completamente a fotografia. Pois. A pós-produção tem que ser uma coisa muito QB, muito devagarinho, com muito cuidado, adicionando-me sempre muito pouco, até chegar a um equilíbrio que a gente gosta, mas sem prejudicar. E muitas das vezes tem que voltar atrás e corrigir, porque já exagerei em alguma coisa. Portanto, é preciso ter muito cuidado na pós-produção para nós não estragarmos as nossas fotografias. Ok, eu vou-lhe mandar as fotografias originais, diretamente que eu tirei. Agora, eu tenho mais uma dúvida à parte dos flash. É assim, eu vi umas fotografias suas no outro dia que eu tenho noção que o fundo fica desfocado, por exemplo, 2.8 ou 1.8 ou 1.4. Eu vi fotografias suas com 5.6, 6 ponto tal, e o fundo continua desfocado. Eu pensei que a partir de 5 ou 6 o fundo já ficava normal e não desfocado. Não, não, Luís, eu vou-te explicar. Eu sei que tu não apanhaste as aulas todas, ponto, mas... Eu estou a trabalhar, às vezes faço tudo eu sei, mas pronto, mas podes ouvir as gravações, que isso está tudo muito bem. Sim, eu tenho visto. Repara bem, a profundidade de campo é condicionada pela abertura do diafragma, exatamente, é a primeira. Segundo, pela distância focal. Terceiro, pela aproximação ao primeiro plano. Eu sei que as grandes angulares, por defeito, têm sempre muita profundidade de campo. Ou seja, se eu tiver com uma grande angular e se quiser pouca profundidade de campo, eu vou ter que abrir o meu diafragma todo, ter que ir para um 2.8 e vou ter que me aproximar muito do meu sujeito para ter pouca profundidade de campo. Mas, em vez de fazer uma fotografia com uma grande angular, vou fazer a mesma fotografia com uma 50 mm. E com a 50 mm, aproximando-me o que puder do meu sujeito, em vez de estar com 2.8, se eu estiver com 5.6, eu vou ter rigorosamente a mesma pouca profundidade de campo que tinha com a grande angular a 2.8. Mas se, em vez de estar com a 50 mm, vamos por hipótese que eu passe para uma 100 mm, e com a 100 mm também na minha distância mínima de foco, e se puser um f8, eu vou ter rigorosamente a mesma profundidade de campo que eu tinha com a 50 mm a 5.6 e com a 25 mm, uma grande angular, a 2.8. Portanto, sempre que eu for aumentando a minha distância focal, eu consigo manter profundidades de campo muito curtas, já fechando mais o meu diafragma. Ok, a minha dificuldade era essa. Eu, como é lente fixa, se abrisse, conseguia ter uma profundidade de campo mais aberta. E como eu vi uma 6 ponto tal, 5.6, e vi aquela profundidade de campo muito fechada, pensei que isso só acontecia no 2.8 ou 1.8. Isso porque as pessoas estão convencidas que só com aberturas 1.8, 2.8 é que tem profundidades de campo muito curtas. E esquecem-se que a profundidade de campo é condicionada por 4 fatores. Primeiro, a abertura. Efetivamente, quanto maior a abertura, eu tenho sempre muito menos profundidade de campo. Exatamente. Mas esquecem-se que a distância focal. E quanto mais teleobjetiva tiver, menos profundidade de campo eu tenho. Se eu quiser uma profundidade de campo muito curta, se eu quiser fazer um retrato com uma profundidade de campo muito curta, eu não vou utilizar uma grande angular 2.8, eu vou utilizar uma tela 300. E a tela 300 pode ser f4 ou 5.6, estás a perceber?
Ok. E a tela 300 com 5.6 tem muito menos profundidade de campo do que uma grande angular com 2.8. Ok, já Quanto percebi. maior for a distância focal, menor profundidade de campo eu tenho por defeito. Percebes? Já percebi, já percebi. Olhando que eu tenho por acaso a uma 1650 da Sim. Sony. Pronto, essa 1650, Luís, tu quando estás a 50 milímetros, tu tens sempre muito menos profundidade de campo do que quando estás a 16 milímetros. Pois. Se tu quiseres fazer um retrato com muito pouca profundidade de campo, tu nunca vais fazer a 16 milímetros. Vais ter que fazer sempre a 55 milímetros, percebes? Ok. Porque ela tem já por defeito menos profundidade de campo. E depois, dentro dos 55 milímetros, vais abrir ao máximo, que é 5.6 no caso da tua objetiva. Ou seja, 3.5 a 16 e 5.6 a 50, exatamente. Rigorosamente. Exatamente. Estás a perceber? Ok. E eu posso dizer que ela que a 55 milímetros com 5.6 tem muito menos profundidade de campo do que a 16 milímetros com 3.5. Estás a perceber? Ok. Ok? Já percebi. Percebeste? Já percebi, sim, senhor. Muito bem. José, pergunta. Diz, Ana. Vamos enviar mais fotografias para amanhã? Vocês é que têm que me enviar agora. Não, sim, vamos enviar. Sim, amanhã eu gostaria que vocês todos me enviassem 5 fotografias. Quantas? Ah, 5, ok. 5 fotografias que gostem ou que queiram tirar dúvidas, 5 fotografias daquilo que gostem, do trabalho vosso, que seja representativo do vosso trabalho. Não tem que ser forçosamente deste período, mas se for deste período, tanto melhor, mas estão à vontade. Enviem-me 5 fotografias para a gente conversar durante o serão, ir manipulando, ir mudando e ir fazendo pós-produção. Ok? Obrigada. Nada. José, eu estava aqui com uma dúvida só. Quando estamos a fotografar com o flash, em termos de balanço de brancos, pomos sempre o corpo no flash, não é? Não, não. Nós só vamos pôr o balanço de brancos com flash se o flash fosse a nossa única fonte de luz. Ou seja, ter uma sala completamente às escuras e o flash é a única fonte de luz. Ou seja, a única fonte de luz tem origem no flash. E aí sim, eu vou colocar no flash porque está na temperatura de cor correta. Mas você, quando está numa sala, eu estou olhando aqui para a vossa sala, para a sua sala, e a sua sala está até um pouco amarelada, mesmo que você utilize o flash, você vai ter que pôr a modo fluorescente, porque a luz que está no ambiente vai influenciar demasiadamente o equilíbrio de brancos. Ou seja, a fonte de luz do flash é a que vai menos influenciar a fotografia. Certo? O que conta sempre é a luz toda no seu todo. É certo que o flash vai sempre arrefecer um bocadinho, mas se eu tiver um manual, ou seja, em vez de estar em 4.000, vou ter em 4.200. Em vez de estar em 4.200, vou ter em 4.400. Portanto, pequenos reajustes, mas o que vai contar sempre é essencialmente a minha luz ambiente. Tenho aqui outra dúvida na minha máquina, que é... Quando tenho aqui o WB Shift, o que é que isto, como é que a gente mexe nisto? WB... Shift Bracket. O bracket é sempre que é um bracket, ele faz 3 fotografias. Eu nunca usei isso aí. Ok, vou-te explicar isso o que é. Pronto. Isto aí, Armando, é você define um determinado equilíbrio de brancos e depois ainda pode querer ser um bocadinho mais ou clarear um bocadinho menos, e quando tem um bracketing, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer sempre 3 fotografias, uma com supostamente naquilo que você pôs, uma um pouco mais fria e uma um pouco mais quente, que é para você depois escolher. Ou seja, isto é mais ou menos aquela coisa de um gajo não quer ter muito trabalho e tem sempre 3 alternativas. Mas para mim ter numa sessão fotográfica 1000 fotografias e depois ter 3.000 para ter que estar sempre a optar, isto é uma dor de cabeça que não faz sentido, percebe? Ou seja, eu acho que o ideal é nós habituarmos a definir exatamente aquilo que gostamos e depois se errarmos um bocadinho, nós depois no computador fazemos as alterações e pronto. Mas há fotógrafos que trabalham isso tão bem, que depois têm muito menos, quase que não têm trabalho nenhum depois na pós-produção. Mas pronto, é explorar a máquina fotográfica no seu potencial máximo, como se fosse um computador, e eu acho muito bem, para quem tem esta faculdade. Ainda sou muito do filme, ainda venho muito de uma velha guarda que tem algumas dificuldades em algumas dessas alterações. Mas pronto.
Mais dúvidas que queiram colocar? Muito bem. Há uma questão, já agora que já não há mais dúvidas. Por amor de Deus. Eu às vezes quando estou a fotografar os carros, como Uhum. sabe, aparecem muitos carros muito brancos, não é? Pronto, a Sim. maior parte deles. E não é muito fácil controlar o branco dos carros. O que é que se deve fazer? Teoricamente, se um carro é branco e para o branco ficar branco, você até devia subexpor, ou seja, devia clarear um bocadinho. 1 a 2, 3, 2 f-stops. Eu vou-lhe ensinar um truque que resulta muito bem. Você, quando for fotografar, imagine que Armando, o carro está no sítio da minha mão. Eu sou o fotógrafo e o carro vai passar no sítio onde a minha mão vai passar. E o que é que eu faço? Eu pego na câmara fotográfica e faço a medição de luz para a minha mão. E faço a medição de luz para a minha mão e depois clareio 2/3 de f-stop. Em vez de estar no 0, eu vou dar 1, 2 cliques para a direita, para clarear. E normalmente esta medição de luz é rigorosa se não houver alteração da luz. Uma coisa é certa, Armando. Você manda-me amanhã uma fotografia de um carro branco em que acho que rebentou um bocadinho. Se tiver em RAW, ótimo. Se não tiver, manda-me um JPEG. E eu vou-lhe ensinar um dia que você vai ter que mexer para anular aquele excesso de branco que acontece. Se for uma coisinha pequena, resolve-se perfeitamente no JPEG. Se for um RAW, resolve mesmo grandes diferenças. Mande-me uma e eu vou-lhe ensinar como é que você depois pode corrigir na pós-produção. Ok? Mais dúvidas? Mais questões? Bom, se não há dúvidas, então vocês vão preparar as vossas 5 fotografias para enviarem para amanhã. Mandem por o Itrosfera ou por e-mail e depois nós então vamos analisar amanhã aqui as amanhã, fotografias. Tá bom? Amanhã provavelmente não vou estar. Pronto, Jorge, mas se não tiver, depois fazemos uma videoconferência consigo pelo mesmo processo para realizar as suas e você depois vê a análise que faz todos os jogos. A gente depois faz isso ou até durante o dia se quiser ou então no dia seguinte nós fazemos essa análise, tá bom? Ok. Tá, até amanhã. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau.